E agora, igrejas, estáis prontas e determinadas a trocar os ritos e os cultos nos altares pela arriscada presença fermento e pelas arriscadas práticas convivenciais entre e com as pessoas e as populações lá onde elas vivem, como faz em seu tempo e país Jesus histórico, o Filho de Maria. Olá, estamos na segunda parte 2, do programa 91 da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. E como vêem, eu aqui estou com a minha paz, com a minha alegria, minha ternura, meu carinho, meu colo, a minha fragilidade, a partilhar convosco, também dentro desta quarentena. O pior que podem fazer as igrejas é regressar em força ao de antes deste confinamento das pessoas em casa por causa da Covid-19. O pior que elas podem fazer. Se o fizerem, isso é um sinal de que já não têm sequer capacidade de conversão. Se elas o fizerem, revelam que já não têm sequer capacidade de conversão. São, portanto, irredutivelmente inconvertíveis. Não têm capacidade de mudar, de ser e de viver. Não fazem aquela metanoia. Não respondem positivamente àquele apelo de Jesus no início da sua missão, do Jesus histórico, no início da sua missão e de divulgação do seu projeto político. Convertei-vos, quer dizer, mudai de ser, mudai de ideologia, tirai essa ideologia da cabeça não por outra. Tirai essa teologia da cabeça não por outra qualquer. Mas mudai de ser e de viver e mudai de conceito de Deus. E esse conceito de Deus que trazeis, que espalhais, que difundis, é a negação do humano. E por isso é criminoso. Já não tem capacidade para esta metanoia que Jesus exige a quem quer fazer parte, integrar o seu movimento. E que não tem tido resposta quase nenhuma, inclusive não teve por parte do próprio grupo dos 12, que mais tarde ele vem a escolher e no fim eles vêm a trair. É sinal de que se elas não são capazes desta mudança radical e já não têm essa capacidade sequer, então isso é sinal de que estão como aquele processo de Gerasa, de que nos falam os 3 evangelhos sinóticos, que se apresenta a Jesus, mas possesso por uma legião de demónios. Uma legião de demónios. Quer dizer, uma legião, é quase a totalidade, da ideologia e da teologia do Império Romano à altura, portanto, do poder imperial. Está sempre aí, muda de caras e de formas históricas, mas é sempre o poder imperial. Monárquico absoluto. Infalível, claro. E por isso preferem viver nos túmulos em vez de entre as populações. Preferem os túmulos como esse
como esse processo de Gerasa, que vive nos túmulos e que, quando se apresenta a Jesus, diz que está possuído por uma legião de demónios. Vivem nos túmulos, povoados de fantasmas. Os túmulos são os templos e os santuários. E quanto mais requintados, pior. Vivem nos túmulos, povoados de fantasmas. A cabeça deles anda povoada de fantasmas, de bonecos, de barro ou de madeira, decorados a ouro ou não, e prata. E decorações nas paredes e nos tetos. Sempre as mesmas. Todos os dias iguais. Anos seguidos, gerações seguidas, sempre as mesmas. Exatamente o oposto da natureza, da nossa mãe natureza, em constante mutação, e só ela por isso, e não eles, não os santuários, é fonte de saúde e de vida. Se assim for, e enquanto assim for, ai de vós, igrejas, diz Jesus. Ai de vós, igrejas, se assim for. E enquanto assim for, então sereis igrejas inimigas das populações, em estado de pecado. Em estado de pecado. Que corrompe e mata as pessoas e o mundo e o planeta. Corrompe e mata. Vós, igrejas, se assim sois e assim permaneceis, não mudais radicalmente na linha de Jesus histórico, então estáis em estado de pecado, mas isso era convosco. O problema é que esse estado de pecado gera uma situação de corrupção das próprias populações, que assim não têm saúde, bem-estar. E tem, para obter saúde e bem-estar, tem de fugir das igrejas a 7 pés. A teologia que as igrejas e as religiões professam remete sempre para um Deus-poder distante, ao qual é preciso alimentar dia e noite com sacrifícios, jejuns e rezas repetidas até à exaustão. Vezes, 100, mil, milhões de vezes, sempre as mesmas rezas, até à exaustão, para alimentar essa besta faminta, destruidora, que é esse Deus, poder, despótico, Jesus histórico. Nem Jesus histórico, nem a sua fé, nem o seu Deus Amém, que nunca ninguém viu, vós conheceis, igrejas. Vós não conheceis. Nem quereis conhecer. Até negais a sua existência. São coerentes então, porque não querem saber nada de Jesus histórico, nem da sua fé, nem do seu Deus Amém, que nunca ninguém viu. E então são coerentes se continuarem exatamente como antes desta Covid-19. Falam sempre elas, se vocês estiverem atentos, percebem a mudança de linguagem. Eu falo sempre de Jesus histórico. Elas falam do seu Cristo. O Cristo, um mito inventado no início contra Jesus, precisamente para matar definitivamente. A Covid-19 veio mostrar que os clérigos e os sacerdotes são uma espécie de funcionários estranhos às populações. Completamente estranhos às populações. As pessoas não ficam logo à vontade quando eles aparecem. Vivem confinados nos seus próprios túmulos. Nos seus próprios túmulos. E querem a todo custo
arrastar para esses túmulos as populações. Os santuários são túmulos. Está tudo morto lá dentro. E quem entra fica morto. Perde a voz e a vez. Ouviram? Não veem? Não experimentaram sempre isso? Até hoje, felizmente. As populações puderam perceber neste mês de confinamento, neste tempo de confinamento forçado, que foi melhor para elas ficar longe desses túmulos e dos seus ritos e desses fantasmas todos, desses clérigos e sacerdotes, dos ritos que lá produzem e lá vendem. Já perceberam as populações? Ficaram melhor sem isso. Os clérigos sacerdotes ainda tentaram chegar à casa das pessoas através da internet com aquelas coisas. Nem aí tiveram alternativa. Foi sempre a dar aquelas coisas, sempre as mesmas, que é a única coisa que eles sabem. Mas chegaram a casa, às casas das pessoas, mas como estranhos, que lhes roubavam o silêncio. E lhes incutiam ainda mais medo. Ainda mais medo. E o cúmulo desta demência eclesiástica, clerical eclesiástica, católica e das outras, e até das outras igrejas protestantes, e a pior dos pastores, o cúmulo desta demência foi a Páscoa, via internet. E no caso da Roma Imperial, onde vive o Papa Imperial, via TV para todo o mundo, urbi et orbi, em direto. Com um Papa só imperial, só com alguns ajudantes, mas ele era o figurante. As câmaras apontavam sempre. E a Basílica, chamada de Pedro, de São Pedro, do traidor de Jesus, do que nega Jesus 3 vezes, e a quem Jesus histórico chama Satanás, o tentador mora. A Basílica, chamada de São Pedro, do tentador mor de Jesus e da humanidade, pois aí está. Apareceu ao mundo vazia. É um túmulo, é o grande túmulo. Cheia de fantasmas. E com aquelas decorações luxuosas, requintadas, que metem medo. Ouviram? Metem medo. E são um vômito. Um ultraje à humanidade. Um ultraje à humanidade. E a humanidade nem assim vê. Que toda aquela ostentação é a fome da humanidade. Nem assim vê. Só outros possessos, como os clérigos, é que podem gostar de uma coisa destas. Só outros possessos de uma legião de demónios, de uma legião de medos, sem capacidade, sem coragem, sem audácia para se assumirem na história como protagonistas, é que podem sentir-se bem naqueles sítios, naqueles túmulos, e acharem isto bem. Ó clérigos, ó sacerdotes, é hora, ou mudais de vez. Deixais de fazer e vender esses ritos e esses templos e passais a conviver sororalmente, fraternalmente com os demais, como fermento, sentinela e sal que impede a corrupção. Com comidas partilhadas numa grande convivência, com mensalidades, ou estáis tramados? Pensai bem nisso. E pensemos todos bem nisso. E fujamos desses lugares. O meu abraço e o meu beijo de presbítero e jornalista.